7 vezes 7, 49. Então, 49º ano, o próximo ano, o 50º ano, o ano de número 50, deveria ser o ano do jubileu. Então, completou 49 anos da entrada do povo na terra prometida. No 50º ano, eles tinham que fazer como no ano anterior. Eles tinham que deixar a terra descansar. Eles tinham que não colher nada daquilo que poderia sobrar da lavoura anterior. E ainda existia algo mais importante: aquele que havia se tornado escravo e aquele que havia vendido suas terras, havia perdido suas terras, agora ele tinha que se tornar livre e ele tinha suas terras outra vez em sua possessão. É nisso que nós entendemos o que é essa dupla honra, né? No ano 49º, eles tinham descanso da terra. No 50º ano, no ano de número 50, se você era um escravo, você agora se tornaria livre. Se você, por uma necessidade, tinha vendido suas terras, você tinha perdido a sua herança, você tinha perdido a sua possessão, naquele ano, você era restituído daquilo que você havia perdido. Esse é o ano do jubileu. Pastor José Luiz, perdoe, não é, dizer isso, mas as nossas lideranças, o nosso bispo, foram homens usados por Deus para eleger nesse ano como o ano da dupla honra, mas eu creio que nem perto eles sabiam qual era o propósito de Deus em que esse ano de 2025 fosse chamado o ano da dupla honra. Porque esse ano é um ano que Deus está nos abençoando como sendo o ano do jubileu. Louvado seja o Senhor. E aí, quando chegava as proximidades do ano do jubileu, tinha que se pegar as trombetas que eram feitas de chifre de carneiros. E esse jubileu vem da raiz etimológica de chifre, que depois passou a não ser mais só chifre, mas por força de uso, de semântica, ele passou a ser utilizado como júbilo, como glória, como louvor a Deus, como pular de alegria, como dizer: agora eu não sou mais escravo, agora eu sou livre. As terras que eram dos meus antepassados, agora essas terras voltam à minha posse novamente. Louvado seja o Senhor nosso Deus. E então começava-se a tocar as buzinas e saía-se pela terra de Israel dizendo: este ano é o ano do jubileu, esse ano é ano de alegria, esse ano é ano de júbilo, esse ano é ano de celebração, esse ano é ano de proclamar liberdade aos cativos, restituição aos pobres. Esse ano é um tempo de nós saltarmos de alegria na presença do Senhor nosso Deus. Os irmãos que há algum tempo me ouvem ministrar a palavra sabem que eu não sou afeito àquela ideia que nós falamos sobre prosperidade, aquela coisa toda, e teologia de prosperidade, esse negócio todo. Mas Deus tem uma palavra de bênçãos para as nossas vidas nessa noite. Deus tem uma palavra de cura para os nossos corações nessa noite. Deus tem uma palavra de consolo para a nossa alma nesta noite. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas, a levar liberdade aos cativos, alegria para os que estão tristes, consolo para os que estão enlutados, apregoar que este ano é o ano do Senhor, agir, trabalhar, revelar os seus desígnios e os seus propósitos em nossas vidas, em nossos corações. Aleluia, aleluia. Tendo entendido esse contexto, eu quero agora caminhar com vocês nesta palavra. O profeta começa dizendo, e declarando: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. E Ele me enviou para consolar o de coração quebrantado e a proclamar que os cativos
serão soltos, e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer que aos que choram, que é chegado o tempo do favor do Senhor. Veja que agora o profeta não está dizendo: eu vou trocar trombetas, eu vou pegar as buzinas e chifre de carneiro para poder anunciar esse ano do jubileu. Ele está dizendo agora: isso aqui é uma profecia que se cumpriria lá em Atos 2. Isso é uma profecia que se cumpriu em Jesus. Jesus declarou isso quando entrou na sinagoga em Samaria, em Lucas capítulo 4. E ele está dizendo: agora não serão mais os chifres de carneiro que irão anunciar que é chegado o ano do Senhor. Agora quem vai anunciar isso sou eu. Porque o Espírito do Senhor Deus veio sobre mim e me deu autoridade para proclamar, para verbalizar, para declarar. Veja o hino que nós cantamos agora há pouco. Declare sobre as ruas o nome de Jesus. Declare sobre a tua casa, sobre a tua família o nome de Jesus. E nós só podemos declarar isso, nós só podemos dizer essas palavras de bênção, nós só podemos ministrar a cura, nós só podemos levar esta palavra de boas novas se nós estivermos com a unção do Santo em nossas vidas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Eu não vou tocar trombetas, eu vou declarar que o Senhor cura, eu vou declarar que o Senhor liberta, eu vou declarar que o Senhor sara, eu vou declarar que o Senhor tira dos vícios, das drogas, eu vou declarar que o Senhor faz obra extraordinária. Aleluia. E então ele continua a dizer isso, da unção que recebeu do Senhor, que o habilita, que o autoriza a declarar as boas novas de salvação. Você lembra lá de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e de repente ouviu-se um som como de um vento veemente, e de repente foram vistas línguas repartidas como de fogo, e essas línguas pousaram aonde? Sobre a cabeça de cada um deles. Sobre a cabeça de cada um deles, sobre a cabeça de cada um deles, sobre a cabeça de cada um deles. Ninguém dos que aqui estavam, daquelas cerca de 120 pessoas, ficaram sem receber aquela língua que foi repartida sobre a cabeça de cada um. Quando nós falamos de línguas repartidas como de fogo, foi o que aconteceu com o profeta Isaías, quando de repente um anjo foi lá e pegou um instrumento, uma brasa, a língua do altar, e veio e ungiu a língua, e santificou a boca, santificou a Isaías. É o que está acontecendo aqui, é dizendo: eu estou derramando sobre vocês a autoridade para ministrar a minha palavra. E quando nós recebemos essa unção do Santo, e você já recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo, toda timidez cai por terra, e você tem ousadia para falar do amor, da palavra de Deus, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver, a unção do Santo está sobre ti. Aleluia. A maioria dos profetas diziam: eu não sei falar, eu não sei expressar, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade, eu não sei como lidar com aquela situação. Tem que chamar o pastor, tem que chamar o teólogo, tem que chamar alguém. Não, não é você. A unção do Santo está sobre você. Aleluia. Como eu disse agora há pouco, Jesus chega na sinagoga em Samaria. E ele entra naquela sinagoga. Estou falando do Lucas capítulo 4, a partir do versículo 18. E quando ele entra naquela sinagoga, dão a ele o livro do profeta Isaías, esse livro que nós estamos lendo aqui. E ele abre justamente nesta parte. Aquele tempo ainda não é dividido em capítulos, versículos, mas ele vai abrir nesse lugar e vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Nesse dia Jesus declara: se cumpriu esta profecia.
E a partir dos séculos, essa profecia tem se cumprido na vida de homens e mulheres de Deus ao longo da história da humanidade. Nos dias dos Atos dos Apóstolos, nos dias dos pais da igreja, nos dias dos nossos irmãos reformadores, nos tempos do grande reavivamento, dos pais da igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil, os sueco-americanos, Daniel Berg, Gunnar Wingre, todos esses homens, eles tinham essa convicção: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Se você quer ter um ano diferente, a sua mentalidade não pode ser aquela mentalidade caquética, fraquinha, de que você não pode, que você não sabe, que você não é. Você precisa entender que você recebeu a unção do Santo, que o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, que a unção de Deus está sobre ti, e que você tem autoridade, e você pode sim anunciar o ano aceitável do Senhor. Chegou o tempo do jubileu. Aleluia! Aleluia! Vamos contextualizar as demais partes aqui. Ele me enviou a consolar os de coração quebrantado e a proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Quando chega o ano do jubileu, que nós falamos agora há pouco, que aqueles que eram presos, aqueles que eram cativos, eles agora deveriam ser soltos. Como uma pessoa se tornava cativa? Ela empobrecia de tal maneira que ela não tinha condições mais de viver com seus próprios recursos, e ela se endividava, e daqui a pouco ela se auto-vendia. Uma outra forma da pessoa se tornar um escravo naqueles dias era quando aquela pessoa defraudava alguém, e ele era descoberto, e ele não tinha condições de restituir aquilo que ele roubou. Ele se tornava agora um escravo preso. E o que a palavra de Deus está dizendo é que quando chega o ano do jubileu, os nossos pecados são perdoados, as nossas dívidas são pagas, e aquele que era escravo agora se torna um liberto. E é muito mais que um liberto. Agora ele se torna um reconciliado com Deus. E quem é reconciliado com Deus é muito mais do que alguém livre. É muito mais do que alguém que pode ir embora. Esse alguém agora é alguém que é muito mais do que alguém que deixou de ser escravo. Agora ele se torna o quê? O filho de Deus. Os irmãos sabem que nós vivemos um tempo crítico no nosso país. Nós vivemos uma época de dura escravidão, em que os negros, pessoas da minha cor de pele, eram escravos. E aí veio a abolição da escravatura, que foi uma coisa boa. Só que ao mesmo tempo o escravo saía da casa do seu senhor, e para onde ele ia? Aí veio um tempo de miséria, de dificuldades. É livre, mas está passando fome. É livre, mas não tem para onde ir. É liberto, mas não sabe o que fazer. Não tem ofício. As pessoas preferiam contratar outros do que contratar alguém que antes era escravo. Mas para Deus o negócio é diferente. Quando alguém era liberto, ele tinha o direito de voltar a fazer uso da sua herança, daquilo que um dia pertenceu à sua família, daquilo que um dia pertenceu aos seus pais. Quando você é liberto pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que verdadeiramente te liberta, João 8,36, se o Filho vos libertar, o quê? Verdadeiramente sereis livres. E aí agora você não é só mais um livre que não tem para onde ir. Você vai voltar para onde? Para a casa do teu pai. Lembra do filho pródigo? Ele volta e eu estou livre, e eu quero só uma coisa na casa do meu pai. Eu quero voltar e ficar lá, porque lá tem um abrigo, irmãos. O livre quer um lugar para ele se abrigar. E quando ele volta, o pai não só o aceita de volta, mas restitui como filho, restitui como herdeiro, restitui
assumiu como alguém que faz parte da sua família. Então você não é só um escravo liberto, você é filho amado do Pai. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Deixa eu te contar uma história. Naquele contexto existiam alguns que, quando eles eram livres, no ano do jubileu, eles chegavam e falavam: olha, eu não dou conta de sair daqui. Eu passei tantos anos aqui nessa casa que eu não consigo independência. Alguns, eu tenho medo de sair daqui e voltar a ser escravo de novo, e voltar para mãos de outra família. Então agora eu quero ser propriedade definitiva do Senhor. E aí aquele homem era levado até as autoridades, e as autoridades reconheciam o desejo de permanecer naquela casa onde ele era escravo, e eles furavam a orelha dele e colocavam uma suvela, colocavam lá uma marca, um símbolo de que ele era um escravo da orelha furada. Nunca mais ele poderia ser livre. Ele ficava o tempo todo naquela casa, naquela família. Tem gente que canta por aí que quer ser um servo, um escravo da orelha furada na casa de Jesus. Não, Deus não quer isso para nós. Na casa do Pai não há escravos da orelha furada. João 15:15. Eu já não chamo mais vocês de escravos, eu chamo vocês de amigos. Na casa do Pai tem amigos, tem filhos, tem gente que desfruta da companhia, da presença do Pai, da mesa. Não tem escravo com orelha furada. Tem gente liberta, que recebeu a autoridade de Deus para viver uma vida bonita, livre, feliz, em paz, glorificando o Senhor, bendizendo o Senhor. Que Deus ministre aos nossos corações. Cuidado. O Senhor nos liberta dos nossos pecados, das nossas imundícias. O Senhor nos liberta das velhas práticas. O Senhor abre as portas. O Senhor tira as algemas, os grilhões, as prisões. Mas às vezes nós estamos tão dependentes do pecado, ou então com tanto medo, com tanta ansiedade, tão acabrunhados, tão cabisbaixos, que a gente diz: eu não dou conta de sair daqui. As prisões caíram, as portas se abriram. Deus te arranca dessa prisão hoje no poder do nome de Jesus Cristo. Saia desse lugar, porque Deus já te libertou. Você diz: eu não consigo abandonar essa prática. No poder do nome de Jesus, tome uma atitude, porque você é filho de Deus. Você não é escravo do pecado, você não é escravo do medo, você é livre. Saia dessa situação. Deus não quer escravo da orelha furada. Deus não quer gente que vive o medo. Deus não quer gente vivendo a angústia. Deus quer filhos que conseguem respirar de peito aberto, abrir os braços, dizer: Pai, obrigado pela salvação, obrigado pela liberdade, obrigado porque eu sou livre, obrigado porque eu sou teu filho. Eu não vivo mais debaixo do jugo do medo, porque o Senhor me libertou de tudo isso. Aleluia. É no capítulo 8, no versículo 12 em diante, Deus chama esse mesmo profeta Isaías, essa versão que ele NVT, e lhe repreende severamente, dizendo: olha, não viva com medo do que eles vivem. Irmão, nós nunca tivemos uma época de tanto medo. Como vai ser amanhã? E aquele exame que eu vou fazer? Como é que vai ser o diagnóstico? E o trabalho? Será se continua? Será se não? Esse novo ano? Será se a prefeitura chama? Será que vai dar certo? Como é que vai acontecer esse novo ano? Nós não vivemos de expectativa do que será, irmãos. Nós vivemos pela fé. E a fé é o que? É certeza. É a certeza. É a segurança. Você é filho de Deus.
Deus já fez tudo. Amanhã Ele vai revelar algo que Ele já havia feito, que Ele não tinha te mostrado, e Ele vai te revelar amanhã. E essa é a esperança que nós temos. Com relação a amanhã, eu não tenho expectativas. Se eu não tenho expectativas, eu não tenho medo, eu não tenho ansiedade, eu tenho segurança. Amanhã eu vou viver o que o meu Pai vai revelar a mim. Aleluia. 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 Ele continua a dizer: é liberdade agora. Ele enviou a dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos os que choram em Sião, Ele dará uma coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamentos, louvores festivos em vez de desespero. No ano do jubileu, irmãos, havia muita gente que vivia o luto ainda. Uma viúva, era um órfão. E quando seu pai partiu, quando o esposo partiu, a pobreza veio, os acometeu, e eles perderam tudo que tinham. E eles viviam um luto contínuo. Essas cinzas representam luto. Essas cinzas representam a doença da alma, a tristeza, a amargura, esse aperto no seu coração. Parece que tem uma mão que aperta o teu coração e não deixa você nem respirar direito. E aqui a palavra de Deus está dizendo que esse profeta, ou o próprio Cristo, está declarando: eu vou consolar os que choram. Eu vou trocar o teu luto, as tuas cinzas, por uma coroa. Em outras versões, por uma grinalda. Eu vou trocar as suas vestes pretas, as suas vestes de pano de saco, as suas vestes que são cobertas de cinza. Eu vou trocar por vestes de casamento, por vestes festivas. Este é o ano de celebração, é o ano de jubileu, é o ano de adoração, é o ano de alegria, é o ano de prazer, é o ano de contentamento na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. Irmãos, o tema desta mensagem é: viva a dupla honra. Ouça bem isso. Existem muitos de nós que não podem viver a dupla honra, não podem nem receber uma honra sequer, porque ele não foi curado ainda. Gente que não foi curada, quando a resposta da oração dele chega, é um peso para ele. Vocês já viram isso? Gente que não foi curada, ele ora: Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um casamento. O dia que ele casa, a esposa ou o esposo dele é um peso para ele. Gente que não foi curado, o dia que Deus dá o filho para ele, o filho é um fardo para ele. O filho, em vez de ser a bênção que Deus prometeu no Salmo 128, o cônjuge, o esposo, a esposa, ao invés de ser a bênção que Deus prometeu no Salmo 128, é um fardo na vida dele, porque ele não foi curado. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te sara desta depressão nesta noite. Deus te sara desta angústia terrível nesta noite. Deus te sara desta aflição terrível nesta noite, para que você possa viver a honra que Ele já preparou para você. Louvado seja o Senhor. Entenda isso. Nós vemos um tempo em que alguém diz: não tem problema o crente ter depressão, porque depressão é uma doença. Eu não vou entrar nesse mérito, irmãos. Eu só sei dizer uma coisa: que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades. Então, se é uma doença, seja curado dessa enfermidade nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu estou muito seguro daquilo que Deus me usa para ministrar o teu coração nessa noite. Eu estou muito convicto disso, porque Deus marca um novo tempo para esta igreja de fato, e para que essa igreja viva tudo que Deus já preparou para ela viver. Nós precisamos estar curados de toda sorte de
maligna, seja curado deste mal. Jesus cura a tua alma. Meu irmão, minha irmã, seja curado nesta noite. Jesus cura a tua alma. Aleluias, aleluias. E ele continua, final do verso 3. Esse verso final aí é intrigante, não é? Em suas justiças serão como grandes carvalhos. Aqui na nossa versão ARC aparece árvores de justiça, mas em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Existem, irmãos, 3 coisas maravilhosas que Deus faz na vida daquele que Ele age. A primeira delas, Deus restaura a pessoa. No ano do jubileu, a pessoa tinha a sua liberdade restaurada, tinha as suas terras restauradas. E porque tinha as terras restauradas, ele não tinha mais risco de voltar, porque ele tinha onde trabalhar. Então agora ele estava firmado. Então Deus restaura, mas Deus também firma. Deus também firma. Deus também edifica, Deus também planta, Deus também coloca como um carvalho de justiça. A ideia do carvalho, irmãos, é a ideia da resistência às intempéries. Aqueles que estudam o espaço geográfico para mensurar quanto tempo tem aquela região, ou quais os processos, os fenômenos climáticos que aconteceram naquele lugar. Eles usam o carvalho, ou pelo menos assim era o tempo, para poder diagnosticar o que passou naquele lugar. O carvalho está lá, ele sofreu as intempéries, as dificuldades, tem as dificuldades climáticas, mas ele permanece lá, testemunhando a justiça de Deus, a obra que Deus realizou na vida dele. Você está orando para alguém ser liberto do vício, liberto das drogas, e você está às vezes temeroso, né? Como nós ouvimos hoje, alguém ora 20 anos, 30 anos para a salvação de alguém. Continue orando, continue orando, continue orando, porque Deus restaura. E Deus não só restaura, mas Deus firma, Deus planta como uma árvore que testemunha a ação, o milagre de Deus. E as pessoas passam e olham, que obra maravilhosa Deus fez naquela vida, que restauração poderosa Deus fez. Mas Deus só não restaurou, Deus firmou, Deus plantou, Deus colocou raízes, Deus deu vida, vida perene, vida louca, vida firmada no próprio Cristo. Aleluia. E por fim, o nome de Deus é glorificado. Então Deus restaura, Deus firma, e as pessoas que olham alguém restaurado e firmado começam a glorificar o pastor Ismael. Louvado seja o Senhor nosso Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus, porque Deus continua salvando, Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua edificando vidas. Aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor para todos sempre. Aleluia. Nós vamos caminhando nesse texto, verso 6. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Lembra que Deus, eu disse que Deus não quer escravos da orelha furada em casa? Mas Deus se agrada de servos, sim, de servos. E quem é o melhor servo? É o livre, é o filho, que sabe que tem a autoridade de Deus, que sabe que tem o poder de Deus na vida, que sabe que tem unção e decide servir a Deus.
abençoando seus irmãos através da sua vida. Então, quem são esses ministros? A raiz da palavra ministro, irmãos, é a mesma da palavra diácono, que significa servo. É aquele que tem poder, que tem autoridade para servir. Eu já comentei algumas vezes aqui que na nossa cultura, a ideia é que ele serve. É o mais pobre, é o que não tem recurso, é o que não pode nada. Ele tem que servir, não, irmãos? Na perspectiva bíblica, na perspectiva do reino de Deus, quanto mais você tem, mais você pode servir. Quanto mais unção de Deus na vida você tem, mais você pode ser sacerdote e ministro do Senhor para abençoar outras vidas. Então, a partir da unção que nós recebemos, as pessoas vão olhar e vão dizer: ali vai um ministro do Senhor, ali vai um sacerdote do Senhor, ali vai alguém que tem a unção do santo e a autoridade de Deus. É alguém que o Senhor constituiu como sacerdote dessa terra. É alguém que é um filho liberto e decidiu servir, decidiu abençoar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Agora vem o verso 7, que é o verso chave. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Louvado seja o Senhor. Eu vou ler a versão NVT novamente. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Por que vergonha e desonra? Porque vergonha e afronta. Porque quando alguém, irmão, se tornava um escravo, irmão, que vergonha, não é? Alguém livre, irmãos, é como alguém que é preso. Que vergonha, coisa constrangedora, coisa ruim, coisa desagradável. Então a vergonha, a vexação vinha sobre a pessoa, que marcava a pessoa. Hoje ela era livre, hoje ela estava aqui possuindo, hoje ela estava aqui andando, comprando, negociando, vivendo a vida. Amanhã ela estava numa fazenda, numa terra, na casa de alguém, servindo aquela terra como escravo. Então a vergonha caía sobre aquela pessoa, a vergonha vinha sobre aquela pessoa. E por quê? A ideia de, além da vergonha, vinha também a outra expressão, que é a desonra, a afronta. Porque essa pessoa que se tornava escrava, de alguma forma ela administrou mal, ou por algum problema da vida, ela perdeu a propriedade que era da família, e foi passando de geração em geração. E quando chegou nas mãos dela, veio a desonra. Ela desonrou ela e a história dela, os seus ascendentes, a história da sua família. Então era alguém envergonhado e desonrado. Será triste, irmão Elias, alguém envergonhado e desonrado. Eu não sei como é que está a sua situação. Você olha assim e pensa: gente, que vergonha que eu tenho passado da minha família, né? Que desonra, que desgosto que eu tenho dado para os meus pais, que coisa terrível, as coisas não dão certo para mim. Eu olho para os meus primos estão de uma maneira diferente. Eu olho para fulano de tal, para Beltrano, eu olho para os meus vizinhos. Eu tenho sido motivo de vergonha e desonra para a minha casa. Em nome de Jesus, nessa noite, ouça o que a palavra de Deus está ministrando ao teu coração. Em lugar de vergonha e desonra, vocês irão desfrutar uma porção dupla de honra. No lugar das suas vestes de vergonha, Deus te dá uma coroa de honra para a glória do nome do Senhor. E isso não é para você ficar arrogante, soberbo, para que os outros vejam e você se engrandeça, não. É algo que Deus quer fazer por você. É uma bênção que Deus tem para a sua vida. É algo que Deus já tinha preparado para você, para alegrar teu coração, para mudar a tua história.
Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Deus faz isso. Troca a tua vergonha, a tua desonra por dupla honra. Você é livre. E Deus restitui aquilo que um dia foi lhe tomado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pois eu, o Senhor, ou melhor dizendo, depois da dupla honra, terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Eu vou encerrar aqui esse momento. Quero só rememorar com os irmãos. Lembra lá? No 7º ano, o pastor Vicente Xavier, ninguém podia plantar, ninguém podia cultivar, e ninguém podia colher os restolhos. Mas Deus prometeu que no 6º ano Ele daria porção dobrada. Mas quando chegava o ano do jubileu, a fé tinha que ser maior, pastor Zé Pedro. Porque agora era o ano sabático e o ano do jubileu que não podia, pastor Zé Pedro, pastor Divino, plantar e nem colher. Então 2 anos sem poder plantar e sem poder colher. A fé tinha que ser maior. Mas Deus disse: olha, quando chegar lá no 9º ano, vocês estarão comendo ainda do que vocês colheram no 6º ano. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Irmãos, isso significa que todos nós somos dependentes de Deus. Tem dias, tem tempo, tem época na nossa vida, irmãos, que as coisas não estão fluindo como nós queríamos. É o tempo do nada. É o tempo que as coisas não adianta plantar também, que não vai colher. Não é da força do braço. Essa pessoa amaldiçoada, não é maldição não. É Deus te ensinando. Ainda que você não possa plantar, ainda que você não possa colher, há recurso, há provisão, há sustento para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Eu sinto dizer isso aqui. Eu sempre você está dizendo assim: olha, teve uma época que eu trabalhava, que eu fazia, que eu ia, comprava, vendia, negociava, as coisas davam certo, entrava dinheiro todo lado, e você não passou fome. E agora você está conseguindo fazer muita coisa. E você está passando fome também. Era até tempo que era dessa forma, e Deus te sustentou. E agora que as coisas não estão fluindo também, o mesmo Deus tem sustentado a tua casa. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. No ano do jubileu, a provisão de Deus para a tua casa, para a tua família. Aleluia. Eu quero convidar o ministério para nós entoarmos uma canção juntos. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé nesta hora. Aleluia. De tudo que nós recebemos da parte de Deus dessa noite, tudo que Ele ministrou aos nossos corações, eu quero que você, nesta hora, se sinta essa pessoa que é exemplo de Cristo. Você é um discípulo de Cristo, você é um filho amado do Pai. Sinta que o Espírito do Senhor Deus está sobre ti. Cante esta canção, ore ao Senhor durante essa canção, declarando todas essas bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as ruas de Rubiataba, sobre as famílias de Rubiataba, sobre as famílias desse estado, sobre as famílias dessa nação. Ministre tudo aquilo que essa canção diz, cheio do Espírito Santo, cheio da virtude do alto. Declare essas verdades nesta hora, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Sei que existe paz em tua presença, amo Jesus.
sente que unção dos santos, você sente que o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, você crê nisso, você crê nisso. Então eu quero convidar você nessa hora, ministra essa cura aí, quem está do seu lado, coloca as mãos no ombro dele aí, e declare essas bênçãos nesta hora, declare o milagre na vida dele nesta hora. Você tem a presença do Espírito Santo de Deus. Corações rebeldes sejam quebrantados nesta hora. Corações angustiados, que a alegria te encontre nesta hora. Vidas amarguradas, que a tua alegria seja restaurada. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Continue orando. Eles receberam a proclamação, Pai, ó Deus, de todas as liberdades, de todas as restituições que o Senhor dá. Eles receberam essa ministração nessa noite. Meu Deus, agora ajude-os a viverem como filhos amados, Deus. Gente liberta, gente feliz, gente cheia de poder, gente cheia de autoridade. Nós te amamos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus abençoe nosso ministério. Aleluia.